Você já notou como, com o passar dos anos, a frequência das suas visitas diminui? Talvez você fosse aquela pessoa que vivia na estrada, sempre presente, marcando presença em todos os eventos e mantendo um círculo social vibrante. Mas, de repente, algo muda. Bate aquela preguiça antes de sair, e as visitas informais já não parecem tão cruciais como antes. E acredite, isso é totalmente normal. Neste vídeo, vamos mergulhar em 6 motivos reais pelas quais minhas visitas diminuíram, e garanto, não tem nada a ver com virar um ermitão. Exploraremos como nossas prioridades se transformam, como os laços interpessoais evoluem e por que escolher onde e quando investir seu tempo se torna mais vital do que nunca. Se essa sensação te é familiar, mas você nunca soube como expressá-la, fica com a gente. Este vídeo vai te ajudar a colocar em palavras. E não perca o final, porque essas reflexões podem transformar sua perspectiva sobre si e seus relacionamentos, te dando mais confiança em suas escolhas. Vamos começar. Número 1. A arte de priorizar a energia para conexões que nutrem. A maturidade nos ensina que nossa energia não é infinita. Atividades que antes eram corriqueiras, cruzar a cidade, horas de conversa, múltiplos compromissos, agora demandam mais de nós. Não é falta de vontade, mas sim uma necessidade crescente de direcionar nosso tempo e vigor com mais critério. Começamos a discernir quem realmente importa. Na juventude, socializar muitas vezes se resume a manter um vasto leque de contatos. Mas com a idade, a qualidade suplanta a quantidade. Não se trata mais de ver todos, mas de estar com aqueles que nos elevam, que nos trazem conforto e genuína alegria. Aquelas visitas por obrigação se revelam um dispêndio de energia preciosa, que poderia ser investida em laços que verdadeiramente enriquecem nossa vida. Pense bem. Quantas vezes você se forçou a ir a algum lugar por mero dever, voltando para casa exausto e frustrado? Conversas superficiais, companhias desinteressadas, a sensação de que o tempo poderia ter sido melhor aproveitado em casa é familiar? Chega um ponto crucial. Seu tempo é um tesouro, e nem todos merecem uma parcela dele. Antônio, por exemplo, vivia atormentado pela culpa ao recusar convites. Temia que sua ausência fosse interpretada como descaso. Mas o tempo lhe ensinou uma lição valiosa. Aqueles que genuinamente o valorizavam não precisavam de visitas constantes para manter uma conexão forte. Ao invés de dispersar sua energia em interações vazias, ele focou em relacionamentos profundos e significativos. Surpreendentemente, socializar deixou de ser um fardo para se tornar uma fonte de alegria autêntica. Não se trata de isolamento, mas de escolha consciente. Você não precisa estar em todos os lugares para provar que se importa. Conexões verdadeiras florescem na apreciação mútua, na compreensão e no respeito pelo tempo um do outro, e não na presença constante. Número 2. Blindando sua paz interior contra o estresse e o drama. Uma das maiores sabedorias que a vida nos presenteia é a percepção de que nem toda interação social merece nosso sossego. Houve uma época em que talvez tolerássemos fofocas, conflitos desnecessários ou pessoas que exalavam negatividade. Mas a maturidade nos ensina que proteger nossa paz é um bem inestimável, superior à manutenção forçada de todos os relacionamentos. Não é indiferença, mas sim uma crescente intolerância ao drama. A paciência para discussões triviais, reviver mágoas antigas ou participar de conversas que só geram frustração se esgota. Se visitar alguém significa inevitavelmente lidar com o estresse, seja familiar, comentários ácidos ou os mesmos debates infrutíferos, a pergunta ecoa: por que me submeter a isso? Reflita. Quantas vezes você deixou um encontro se sentindo emocionalmente drenado? Jantares regados a reclamações, visitas por obrigação que resultam em negatividade e críticas. Chega um momento em que a clareza se instala. O tempo gasto em ambientes tóxicos é irrecuperável, e nesta fase da vida, cada instante é precioso. Helena, por exemplo, visitava certos familiares por costume, mesmo que cada encontro a deixasse exausta emocionalmente. A tensão era palpável, discussões iminentes, e ela invariavelmente se sentia desvalorizada. Um dia, ela decidiu romper esse ciclo.
Passou a priorizar as pessoas que a faziam se sentir amada, acolhida e respeitada. Pela primeira vez em anos, socializar se tornou um prazer genuíno. A verdade é libertadora. Você tem todo o direito de proteger seu tempo e sua energia. Você não deve sua presença a ninguém, especialmente se ela custar sua felicidade. Escolher evitar o estresse desnecessário não é grosseria, é sabedoria. Porque aqueles que realmente se importam com você jamais te farão sentir obrigado a suportar a negatividade em nome de um relacionamento. Se você está absorvendo essas ideias, deixe um nos comentários. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é fundamental. Número 3. Encontrando refúgio no conforto do lar. Existe algo mágico em nosso lar. Ao longo dos anos, construímos um santuário pessoal, um espaço para relaxar, refletir e ser quem realmente somos. E com a maturidade, esse conforto se torna ainda mais valioso. A ideia de se arrumar, atravessar a cidade, manter conversas superficiais e ocupar o espaço de outra pessoa nem sempre parece tão convidativa como antes. Não se trata de evitar as pessoas, mas de valorizar a serenidade do nosso próprio ambiente. Na juventude, há uma ânsia por movimento constante, buscando eventos sociais e novas experiências. Mas o tempo nos ensina que estar fora nem sempre supera o aconchego do lar. Há uma alegria singular em acordar na própria cama, saborear o café na sua caneca predileta e saber que o dia se desenrolará exatamente como você deseja, sem a pressão de entreter, sem a necessidade de se adaptar à rotina alheia. Apenas a paz de estar em um espaço que verdadeiramente nos pertence. Para alguns, visitar outros significa lidar com ambientes pouco acolhedores, barulho excessivo, caos ou simplesmente uma atmosfera desconfortável para longas permanências. Cadeiras desconfortáveis, um ambiente estranho, a sensação de não estar tão à vontade quanto em casa é inegável. A realidade é que, com o avançar da idade, nosso conforto pessoal ganha precedência sobre as expectativas sociais. E se a felicidade reside mais em ficar em casa do que em viajar para visitar, não há absolutamente nada de errado com isso. Paulo, por exemplo, sentia-se culpado por recusar convites, mas invariavelmente se pegava contando os minutos para ir embora durante as visitas. O barulho, as distrações, o ambiente desconhecido eram exaustivos. Um dia, ele decidiu parar de se forçar a ir a lugares apenas por obrigação. Em vez disso, começou a convidar as pessoas para visitá-lo, em suas próprias condições. Surpreendentemente, socializar se tornou algo que ele realmente ansiava, e não algo a ser temido. Há uma razão para sentirmos nosso lar como um refúgio. É um espaço projetado para nós. É onde nos sentimos seguros, onde nossos objetos favoritos residem, onde podemos nos mover no nosso próprio ritmo, sem a preocupação de sermos hóspedes no espaço de outrem. Escolher passar mais tempo em casa não é isolamento, mas sim abraçar o conforto que tanto nos esforçamos para construir. Número 4. Priorizando a profundidade sobre a extensão na vida social. Na juventude, socializar muitas vezes parece um jogo de números. Quanto mais amigos, mais convites, mais agitada a agenda, mais conectado nos sentimos. Mas a maturidade nos ensina que a verdadeira realização não reside na quantidade de pessoas em nossa vida, mas sim na profundidade dos laços que cultivamos. Em vez de se esforçar para visitar apenas por socializar, muitos adultos mais experientes optam por investir em conexões mais significativas, mesmo que em menor número. Nesta fase da vida, não há espaço para amizades superficiais. Não estamos mais tentando impressionar, provar algo ou manter relacionamentos que não trazem alegria genuína. As pessoas que realmente importam não exigem visitas constantes para se manterem próximas. Há uma compreensão tácita de que a amizade transcende a presença física, manifestando-se em apoio e cuidado genuínos. Pense em quantos conhecidos casuais você acumulou ao longo dos anos, pessoas com quem você passou tempo por rotina, conveniência ou até mesmo obrigação. Agora, pergunte-se quantas dessas pessoas realmente agregaram valor à sua vida. Se a resposta for poucas, então faz todo o sentido por que,
Com o tempo, a necessidade de manter tantas conexões se esvai. As amizades duradouras não se baseiam na conveniência, mas sim na compreensão genuína, na confiança e no apreço mútuo. Cleusa, por exemplo, sentia que precisava manter contato constante com todos, ligando, visitando, fazendo planos, só para garantir que não seria esquecida. Mas o tempo lhe mostrou que aqueles que realmente se importavam com ela não precisavam desse reforço constante. Ela começou a focar nos relacionamentos que floresciam naturalmente, aqueles onde semanas ou meses de distância não enfraqueciam o vínculo. E, de repente, sua vida social deixou de ser uma obrigação para se tornar uma fonte de conexão real. Escolher qualidade em vez de quantidade não significa cortar laços ou se isolar. Significa priorizar os relacionamentos que te elevam e deixar ir aqueles que não o fazem. É reconhecer que a verdadeira amizade não se mede pela frequência das visitas, mas pelo que se sente quando se está junto. Número 5. A dança das prioridades e a beleza da introspecção. Com o avançar da idade, a perspectiva sobre a vida se transforma. Aquilo que antes parecia crucial, manter uma vida social agitada, ser visto, garantir presença em todos os eventos, começa a perder o brilho. Em seu lugar, emerge um foco no que realmente nutre a alma. Reconhecemos a finitude do tempo e passamos a tomar decisões alinhadas com a paz, a realização e a felicidade. Para muitos, essa mudança de prioridade significa que visitar por mera obrigação já não se encaixa na equação. Em vez de investir tempo em atividades que não trazem mais alegria, há uma valorização profunda do autocuidado, do crescimento pessoal e da simples apreciação do momento presente. Alguns encontram satisfação na leitura, outros em hobbies negligenciados, e outros ainda na contemplação silenciosa do lar, refletindo sobre a jornada vivida. Pense em quantos momentos você dedicou a atividades por hábito, e não por genuíno interesse. Na juventude, talvez a pressão de dizer sim a todos os convites, de corresponder às expectativas sociais e de estar sempre em movimento fosse avassaladora. Mas agora, você tem a liberdade de escolher diferente. Você pode priorizar aquilo que te traz alegria, seja passar tempo sozinho, estar com pessoas queridas ou simplesmente abraçar a serenidade que a maturidade oferece. Roberto, por exemplo, passou grande parte da vida sendo uma figura social, sempre presente em eventos, sempre garantindo sua participação. Mas, com o tempo, percebeu que encontrava mais paz na solitude do que na interação social constante. Começou a dedicar mais tempo à natureza, a desfrutar de caminhadas tranquilas, a ler os livros que havia adiado por anos e a refletir sobre as coisas que realmente o faziam feliz. Em vez de se forçar a visitar por manter as aparências, ele abraçou a ideia de que estar sozinho não significava solidão, mas sim ter o controle do seu tempo. Essa mudança de prioridades não é um afastamento das pessoas, mas sim uma honra a si mesmo. É reconhecer que a melhor maneira de viver esses anos não é seguindo velhos hábitos, mas sim abraçando o que ressoa, o que é significativo e o que traz paz. Número 6. A resiliência dos laços verdadeiros que dispensam a frequência. Uma das maiores epifanias que a idade nos proporciona é a compreensão de que as melhores amizades não se sustentam em visitas constantes ou verificações regulares. Na juventude, pode parecer que os relacionamentos exigem manutenção contínua para se manterem fortes, ligações frequentes, visitas regulares, um esforço constante para acompanhar. Mas a maturidade nos ensina que conexões genuínas não se desfazem pela distância física ou pela menor frequência de encontros. A verdade é que a vida naturalmente nos leva a caminhos distintos. Famílias crescem, prioridades mudam e rotinas se estabelecem. Mas os laços fortes, aqueles que realmente importam, são construídos sobre algo mais profundo do que a presença física. Eles se fundamentam no respeito mútuo, na compreensão e em um vínculo silencioso que não necessita de reforço constante. Algumas das amizades mais preciosas são aquelas em que semanas, meses ou até anos podem se passar sem um encontro, e ainda assim, ao se reencontrarem, a sensação é de que o tempo não passou. Não há necessidade de provar lealdade ou de estar constantemente presente.
A conexão já está ali. Por outro lado, podem existir relacionamentos do passado nos quais investimos muito tempo em visitas, mas que, no fundo, não nos traziam verdadeira felicidade. Eliane, por exemplo, sentia-se culpada por não visitar as pessoas com a mesma frequência de antes. Temia que, sem seu esforço constante, esses relacionamentos se esvaíssem. Mas o que ela descobriu foi o oposto. As pessoas que realmente se importavam com ela nunca a fizeram se sentir culpada por sua ausência. Elas entendiam que a vida é dinâmica e que uma amizade sólida se baseia em como nos apresentamos um ao outro quando realmente importa, e não na frequência das visitas. É por isso que muitos adultos mais experientes escolhem libertar-se da pressão de visitar por obrigação. Amizades verdadeiras não exigem presença constante. Elas oferecem conforto, compreensão e um tipo de vínculo que o tempo não enfraquece. Se alguém te faz sentir culpado por não visitar o suficiente, talvez seja o momento de questionar se esse é realmente o tipo de amizade que você deseja manter. Se você se identificou com essas reflexões, me conte aqui nos comentários. Queremos saber sua opinião. Ao chegarmos ao final deste vídeo, reflita sobre essas 6 razões pelas quais diminuir a frequência das visitas não é motivo para culpa. A vida se transforma, as prioridades evoluem e a forma como socializamos naturalmente se adapta. Seja preservando sua energia para interações significativas, evitando o estresse desnecessário, abraçando o conforto do lar, focando na qualidade dos relacionamentos, redefinindo suas prioridades pessoais ou reconhecendo a resiliência das amizades verdadeiras. Todas essas são razões válidas e importantes para escolher como investir seu tempo com sabedoria. Uma das maiores liberdades que a maturidade nos concede é a capacidade de viver a vida em nossos próprios termos. Não nos sentimos mais compelidos a manter aparências, forçar interações ou visitar por mera obrigação. Em vez disso, fazemos escolhas baseadas no que realmente nos traz alegria, paz e satisfação. Isso não é ser antissocial, é ser intencional com nosso tempo. E quando dedicamos tempo às pessoas, é porque genuinamente queremos, e não por um senso de dever. Lembre-se, seu valor não se mede pela frequência das suas visitas, mas pelos relacionamentos que você cultiva à sua maneira. Aqueles que realmente importam entenderão que a amizade e o amor transcendem a presença física. E ao focar nas conexões que te elevam, você descobrirá que permanecerão ao seu lado os laços que verdadeiramente tornam a vida significativa. Obrigado por nos acompanhar hoje. Adoraríamos saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo compartilhando algo que você aprendeu e como pretende aplicar em sua vida. Seus pensamentos são valiosos para nós. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Seu apoio nos motiva a continuar criando conteúdo relevante e inspirador. Obrigado por assistir e esperamos te ver no próximo vídeo.